As leis de Deus são de Deus. Tenta violar qualquer uma delas que você vai ver a implacabilidade da natureza criada por Deus. Agora, leis dos homens são dos homens e são de total relatividade e vão sendo refeitas de tempos em tempos. Por isso, são reinterpretadas. Agora mesmo, nos Estados Unidos, a Constituição americana é feita de poucos princípios. Poucos princípios. É uma legislação, é uma Constituição bem enxuta. Morreu, essa semana passada, uma das juízas mais importantes daquele Supremo Tribunal Federal americano, que agora está na disputa lá, o Trump quer ver se nomeia antes das eleições uma juíza bem conservadora, quase do tipo a terra é plana, para continuar dando representação aos republicanos, especialmente aos mais radicais dentre os republicanos. Por que ele quer colocar? Porque a própria Constituição americana é reinterpretada por todos os outros grupos de juízes, porque ela é uma Constituição de princípios, portanto, muito aberta a reinterpretações. A nossa Constituição aqui é uma Constituição de uma generosidade humana e democrática enorme, mas ela é tão detalhada na tentativa de detalhar as coisas que ela cria confusão interpretativa o tempo todo. Agora, ela foi promulgada em 88, antes dela havia uma outra. Por exemplo, na outra, você sabia que adultério era crime? Que se você cometesse adultério, você poderia ir para a cadeia? Se reunissem evidências a respeito disso? E de um monte de outras coisas? Tudo isso tem total relatividade e tem muito a ver com a média moral de uma certa geração, ou de um certo conjunto generacional. A partir dali é que são feitas essas legislações humanas, todas sujeitas a mudanças. Por isso é que a Bíblia, especialmente o profeta Isaías, diz: ai daqueles que promulgam leis injustas, leis de opressão, porque é possível que leis humanas, como todas as leis humanas, possam ser promulgadas de maneira iníqua, injusta, exagerada, exacerbada, desumana, e que deveriam ser revistas, porque elas não atendem à média da necessidade humana de uma outra dada geração que vive a média do seu comportamento de maneira totalmente diferente daquela da legislação imposta, que não foi uma revelação de Deus. Como a Constituição do Brasil não é fruto de uma revelação de Deus, mas de um trabalho enorme entre 85 e 88. Eu conheci a maioria daqueles que redigiram a Constituição de 88. Alguns eram meus amigos, alguns já morreram, alguns vinham conversar, pedir conselhos sobre o que você acha dessa lei. E aí você discutia a lei, muitas delas foram mudadas para lá, para cá, porque são humanas, têm valor relativo. Daqui a um tempo mais, com toda a evolução da tecnologia digital, da internet, das redes, nós vamos precisar de uma legislação que se adeque a esse novo modelo de planeta, de mundo, de humanidade, porque a nossa Constituição de 88, logo vai estar em obsolescência total em muitos aspectos, que não sejam apenas de vínculo humano, muitos aspectos para os quais não houve a menor provisão, nem poderia haver, porque tudo que existe agora, que cresceu numa escala absolutamente exponencial, que nenhum coronavírus conseguiria acompanhar, você vem nessa linha do tempo aqui, bem lentamente nessa linha do tempo, durante séculos. De repente, companheiro, você chega aqui e o negócio faz assim, ó. Aí dali em diante faz...
vai embora. E tudo que tinha antes era aqui, ó. Tudo que tinha até 80, 1990, ainda estava aqui. De 98, 99 em diante, fez... subiu quase 90 graus para alturas inimagináveis. Você compreendeu? Então, tudo que a gente tem hoje vai ter que sofrer um reprocessamento, vai ter que ser repensado, porque as legislações são da idade da pedra comparado com o que está acontecendo no planeta hoje. Inclusive, as legislações sobre utilização de drogas, assim designadas, drogas proibidas, porque eu tomo um monte de drogas lícitas. Eu tomo droga para o coração, eu tomo droga para a dor de herpes zoster que eu estou sentindo aqui. Já estou sem tomar o remédio para herpes zoster há quase 3 horas, 2 horas e meia. Então vou sair daqui e vou tomar, porque ela está diminuindo a dor, mas ela ainda está aqui, ela dá as ardidas dela, e eu dou cacete nela para ela parar de doer, para a neuropatia ir embora. É uma droga. Eu tomo droga para diabetes, eu tomo drogas para o coração, eu tomo variadas drogas que me são recomendadas. E, inclusive, essa que eu estou tomando aqui, uma delas, para herpes zoster, dá uma ondinha. Você fica assim, meio grogue, para lá, para cá. É meio doidão, Caio? Fica uma tal de lírica. Se está lá na bula, que ela pode dar uns negócios para lá e para cá, eu fico lutando contra ela. Ela é uma roubadora de palavras, ela trabalha no sistema nervoso central, uma droga perigosíssima. Lá está dito, olha, não exagere, porque senão isso pode ser muito perigoso, como todas as demais. Então tem as drogas lícitas e tem as consideradas ilícitas. E aí, no meio, em relação às ilícitas, tem uma quantidade brutal de gente morrendo. Morrem policiais igual a mosquitos sendo mortos. Pá, pá e pá. Também morrem milhares, muito mais do que morrem de policiais, morrem cidadãos inocentes, bala perdida, invasão de casas em favela, é uma loucura. Por que se invade casa de pobre em favela e não na classe média, no asfalto? Porque se houvesse aqui na classe média a convicção de que as casas e os apartamentos podiam estar cheios de pessoas e fazendo sacolés de cocaína e enrolando gramas, onças de maconha, eles eventualmente invadiriam, mas nem tanto, porque tem gente que diz, você não sabe com quem está falando, meu filho é vereador, você pare com isso. Na favela não tem isso. E as portas são finas e de papelão, e a covardia policialesca aumenta. Então, vão abusando para todos os lados, para uma guerra insana que não vai acabar jamais. Vão morrer infinitamente mais policiais, morrerão muitas pessoas por bala perdida e uma quantidade enorme de traficantes que, quando chegam a 22, 23 anos, já estão idosos. É porque foram presos. Eles têm mais chance de longevidade na cadeia do que fora. Por isso, alguns preferem ficar lá, porque tem celular, tem comida, tem tudo, e de lá eles fazem gestão dos seus negócios milionários do lado de fora. Mas é enxugar gelo, é uma legislação burra. Burra. É uma legislação da morte. É uma legislação que vai abortando vidas adultas de 18, 16, 17, 19 anos, vidas que não têm a menor importância para a classe média, para a classe e para a elite superior brasileira. Mas são vidas humanas. Se eu não tivesse tido alguns benefícios na vida, eu estaria lá naquela favela. Meus filhos é que estariam correndo risco, os teus filhos, porque essa é uma legislação idiota, mantida pela supervisão dos Estados Unidos da América.
e que vai caindo em desuso em toda a Europa. Toda ela já é outro comportamento. E a diminuição das mortes provocadas por isso aí atingiu índices infinitamente mais baixos. Mas aqui é a religião, é o moralismo, são essas coisas que mantêm. Parece que para a gente se sentir bem, a gente tem que reforçar essas legislações que criminalizam a vida humana e matam gente, ao invés de fazerem outro tipo de estudo. O mundo inteiro, evoluído e civilizado, já sabe que esse modelo não vai a lugar nenhum. Mas o pessoal fica mantendo essas legislações da morte como se fossem obrigações e imposições divinas. E não eram. Antes de 1930, isso não existia nos Estados Unidos. Tinha filmes e filmes de gente usando todas essas drogas, inclusive morfina, cocaína, maconha, geral. Na Inglaterra, na Idade Vitoriana, a Rainha Vitória adorava um narguilé de maconha. Adorava uma morfina para ficar lá, a Rainha Vitória. Freud usou cocaína, cara. Olha. Todos eles, Freud, Jung, essa moçada toda. C.S. Lewis e Tolkien fumaram maconha. E há quem diga que fumavam com uma certa regularidade nos chazinhos deles. Porque naquela época, até no Palácio de Buckingham, isso existia. Desde 5.000 anos atrás, isso é usado na Índia, na China, em tudo que é lugar. Agora, resolveram criar de 1930 para cá, para substituir a lei seca nos Estados Unidos, um bill de ban contra começou com a maconha. E aí foi só crescendo. Quanto mais proíbem, mais o negócio paralelo cresce. Mais o banditismo aumenta, mais a perseguição policial mata, mais mortandade, mais guerra, mais miséria, mais desumanização a gente tem pela frente. Eu estou dizendo isso porque eu estou fazendo apologia dessas coisas? Não, eu estou fazendo apologia da vida! Da vida! Da vida. Bandido bom é bandido convertido. Bandido bom é bandido que não foi assassinado, para a gente ter a chance de salvá-lo, dar ele uma chance. E eu sei que alguns se convertem, nem todos. Mas enquanto alguns puderem mudar, eu serei sempre em favor da vida. Sempre em favor da vida. No Brasil não tem pena de morte instituída, mas tem pena de morte tácita. Você veja esse governador que agora vai ser provavelmente preso, Wilson Witzel, que queria dar teco, que disse que de teco ele ia de longe dar teco na cabeça da favela. Cara, o teco era dele. Ele era um bandido ali querendo eliminar bandidos mais fracos, enquanto ele era bandidão roubando dinheiro da saúde. Meu Deus. E a gente não enxerga nunca que estamos do lado errado do combate. E que o modo de combater tem que combater, mas que é com outras armas e outro modo de o fazer. Nosso tempo aqui acabou e muito.